Vamos lá. Paramos aqui, né, gente? Aqui, ó, eu tava vendo que eu pelo menos ali cometi talvez alguns erros, então eu vou colocar de maneira certa, explicando aqui as questões para que a gente não tenha esses erros aí que passem, né? Vamos lá. Então, pergunta 2, tá bom? O correto da pergunta 2 aqui, vamos lá. Qual a base ou lógica dos testes estatísticos inferenciais? Então, a ideia mesmo a gente tinha falado na semana passada D, mas não é a D, né? E na hora eu achei estranho, aí acabou passando, mas o certo é a letra A dessa 2. Então, ó, determinar a probabilidade de obter um efeito devido ao erro amostral quando a hipótese nula é verdadeira. Então, essa é a ideia que a gente tem lido, a gente tem visto bastante no livro, tá? E essa é a ideia, então, a base dos testes estatísticos, tá bom? Então, nessa 2 aqui, nós vamos ticar a letra, deixa eu colocar aqui só para fazer, deixa eu ver. Ticamos a letra A, beleza? 4. Essa aqui a gente tinha visto certo. Se você prevê que duas variáveis A e B estão relacionadas com a hipótese nula, aqui acerta também a letra A, né? Que é a ideia que são, se a hipótese de pesquisa parece que existe relação, a ideia, ao contrário, que a hipótese nula não existe relação. Perfeito. 7. A 7, a gente tinha dito o beta, né? Só que a gente nem aprendeu o beta ainda, então não podia ser o beta. Por isso que eu também achei estranho aquele dia. Então, o certo aqui é a probabilidade de que um efeito surja devido ao erro amostral, dado que a hipótese nula é verdadeira, representado pelo que a gente tem visto, que é o alfa, que é aquele alfa 0,05, certo? Então, o alfa, ele é a probabilidade de que um efeito surja devido ao erro amostral, dado que a hipótese nula é verdadeira. E isso é representado pelo alfa, beleza? E a 10, né, que é, se você obtém um valor de P 4%, o que isso significa, né, não lembro o que nós respondemos, mas o certo aqui, eu acho que nós respondemos certo, é a letra C, que é a probabilidade de obter o efeito que você tem devido ao erro amostral se a hipótese nula é verdadeira. Né? Essa aqui corrobora com essa daqui. Né? Então, a letra A da 2 corrobora com a C da 10. Beleza? Só fiz esses acertos aqui para a gente não passar batido, tá bom? Então vamos lá. Agora então a gente vai falar dos erros, né? Erro tipo um e erro tipo 2. Então vamos lá. A gente define erro tipo um como? O livro define que ocorre quando você decide rejeitar a hipótese nula e, na verdade, ela é verdadeira na população subjacente. Isto é, você conclui que existe um efeito na população quando tal efeito não existe. Então, quando a gente usa testes de probabilidade, a gente vai cometer a gente vai poder trabalhar com esses dois erros. Existe o tipo um e existe o tipo 2. O tipo um, em outras palavras, né, nós vamos falar bastante, mas em outras palavras, ele significa assim: é eu dizer que teve efeito, né? Ah, o meu P foi baixinho, né? Deu 0,03, então eu posso dizer que tem efeito, quando na verdade não teve. Né? O erro tipo um é assumir que algo, que a sua intervenção ganha da hipótese nula, quando de fato não tem como rejeitar a hipótese nula. Tá? Então vamos lá. Suponha que realizamos uma pesquisa, encontramos que, assumindo que a hipótese nula seja verdadeira, a probabilidade de encontrar efeito que observamos é pequena, como seria a situação representada na figura lá 5.3. Neste caso, teríamos confiança de que podemos rejeitar a hipótese nula. Agora, na verdade, não exista tal efeito. Suponhamos que agora, na verdade, não exista tal efeito na nossa população. E tropeçamos em um efeito que ocorreu apenas por acaso. Cometeremos, obviamente, um erro se concluirmos que temos suporte para a nossa previsão. Tá? Então, os estatísticos diriam que, se rejeitássemos a hipótese nula, neste caso, cometeríamos o erro do tipo 1. Então, quando a gente rejeita a hipótese nula, achando que ela não é verdadeira, quando de fato ela é verdadeira e não podemos rejeitá-la, quando a gente faz isso, a gente está cometendo o erro tipo 1, e é super normal cometer esses tipos de erro, o 1 e o 2. Então, ó, se a significância do teste, o alfa que a gente tem visto, é 5% ou 0,05, então temos uma chance em 20 de cometer o erro tipo 1. Isso porque o valor alfa é a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula, dado que ela é verdadeira.
que é a probabilidade de se obter um efeito resultante apenas do erro amostral, se a hipótese nula é verdadeira. Tá? Argumentamos que, se ela é pequena o suficiente, então é improvável que a hipótese nula seja verdadeira. Mas, como o caso acima nos ilustra, podemos estar errados, podemos cometer o erro do tipo 1. Então, a ideia aqui do erro tipo 1 é isso, ó. Se o alfa for igual a 5%, então 0,05 bateu na trave, isso quer dizer que a probabilidade de se cometer o erro tipo 1 será igual a esse valor se a hipótese nula for rejeitada. Embora essa probabilidade seja pequena, é possível que, ainda que o evento venha a ocorrer, podemos relacionar isso à loteria, por exemplo, né? Então eles vão falar aqui, como eles são ingleses, né? Eles vão falar com referência à Inglaterra. Existe somente 1 em 14 milhões de possibilidades de você ganhar a loteria se comprar um único bilhete. Mesmo que a probabilidade de ganho seja minúscula, ela ainda existe. E é por isso que as pessoas continuam apostando, porque existe a probabilidade. Então fique atento. Mesmo se encontrar um alfa de 0,001, quando você vê um alfa desse, isso aqui te dá muita felicidade, existe ainda uma probabilidade muito pequena, mas existe, de você cometer o erro tipo 1 se a hipótese nula for rejeitada. Né? Então, esses erros, a gente não consegue eliminá-los de vez. Né? Nem o 1, nem o 2. Por enquanto, não. Né? A gente sempre vai ter que lidar com eles e saber que existe, sim, a probabilidade de ter o nosso erro tipo 1, mas ela pode ser muito pequena. Replicação. Né? Suponha que você realize um estudo e encontre um relacionamento que tem uma probabilidade de ocorrência relacionada a essa hipótese nula verdadeira de 0,01 ou 1%. Com boa dose de razão, você ficaria feliz em rejeitar a hipótese nula e dizer que encontrou suporte para a hipótese de pesquisa. O quão confiante você pode estar de que exista, de fato, uma relação genuína na população? A resposta para essa questão é difícil e, em alguns aspectos, depende do contexto da pesquisa sendo realizada. Né? Se o seu estudo foi o primeiro neste assunto, é sensato que você trate os resultados com certo grau de cautela. Então, se você está fazendo algo muito novo, não tem nenhum estudo que fez assim o que você está fazendo, é algo bem inédito, não é muito legal você já querer dizer que o efeito está aqui, existe, é um milagre, coisas assim, né? Que muitos pesquisadores querem, quando acham efeitos bons, querem dizer, tá? A gente precisa de, que nem ele fala aqui, lembre-se, você está lidando com probabilidades, não com certezas. Então, tudo isso aqui, infelizmente, mas também tira a gente, dá um pouco de humildade para a gente nunca está aqui 100% certo de nada que estamos falando. Tudo é probabilidade. Existe uma probabilidade maior, existe uma probabilidade menor, mas não temos certeza, né? Então não lidamos com certeza. Então o que ele vai falar aqui é assim, ó, mesmo que os seus resultados tenham baixa probabilidade de ocorrência, se a hipótese nula for verdadeira, essa probabilidade ainda existe, foi isso que eu tinha falado anteriormente. Então, por mais que deu lá 0,0001 ou mais baixo que isso não quer dizer que você pode, de fato, falsear a hipótese nula de todo jeito. Não. Isso quer dizer que ela é bem improvável que ela seja verdadeira, mas ainda existe a probabilidade, porque nós estamos lidando com probabilidade. Quando retiramos amostras de populações, cada uma será levemente diferente e a diferença entre elas resulta no erro amostral. Tá? E isso aqui, ó, retiramos amostras da população, cada uma será levemente diferente. Eu acredito que, assim, países super desenvolvidos, onde o nível socioeconômico é mais igual, onde você não tem muita diferença de classe, né, onde você não tem tanta desigualdade, essa premissa pode valer. Digamos que no nosso país isso aqui não pode valer. Os países latino-americanos, os países da África, alguns países do Oriente Médio, né? Alguns países da Ásia, da Europa também, depende do país, né? Depende mesmo. Você não vai conseguir ter, não vai ser leve, não vai ter uma leve diferença, vai ter uma brutal diferença. Então isso aqui a gente tem que levar em conta, né? Que se alguém faz um estudo aqui na Federal da ABC, outra pessoa faz um estudo na Federal do Rio Grande do Sul, não vai poder comparar que os universitários são os mesmos. Vamos supor que a amostra são universitários, alunos do curso, aqui não tem psicologia na Federal da ABC, mas engenharia tem nos dois. Então, alunos, a gente vai fazer um estudo sobre linguagem, memória e atenção dos alunos de engenharia da Federal da ABC e da Federal do Rio Grande do Sul.
A gente não vai poder dizer que esses dois grupos universitários se diferenciam levemente. Acho que vai ter uma diferença brutal. Porque o nosso país ainda é enorme, né? Então isso daqui a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Porque essa leve diferença, de fato, no nosso país, né? Eu acho que, na verdade, são sempre grandes e enormes diferenças, tá? Pode ser que você foi infeliz e que um padrão que só acontece uma vez em 100, devido ao erro amostral, tenha justamente ocorrido, né? E aí você teve aquele azar. Dito de outra forma, você estaria errado, neste caso, em rejeitar a hipótese nula. Como devemos proceder nessa situação? Por isso que replicar é bom. Ó. O que você deve fazer é replicar os resultados realizando outro estudo. Se encontrar o mesmo padrão com uma probabilidade aproximada de obtê-lo, se a hipótese nula for verdadeira, você poderá estar mais confiante com os resultados obtidos. Tá? Então, aqui que ele fala que a replicação é uma das pedras angulares da ciência, que até é a ideia. Se você observa o fenômeno uma vez, ele pode acontecer por acaso. Se você vê em 2 vezes, 3 ou mais ocasiões, pode estar certo dele é um resultado autêntico. Por isso que é legal, vou estudar isso aqui. Qualquer tema, linguagem, cognição, funções executivas. É legal tentar, vou escolher um modelo, né? Funções executivas existem vários. É bom tentar ficar embasado no modelo que você veja primeiro, que é plausível, que você entende o que ele está te dizendo, que dá para aplicar com o material que você tem em mãos, e se ele também é replicado tanto pelo mesmo grupo de pesquisa ou por outros. E se aqueles achados também são achados, né? Isso dá força para o modelo. Tá bom? Por isso, então, modelos mais replicados normalmente são os melhores para a gente escolher, porque a gente vai ter, de fato, pode ser que aquele resultado, de fato, ele seja autêntico, aquilo aconteça, porque diversas pesquisas trouxeram aquele resultado também. Então, beleza. O tipo 1, só resumindo, tipo 1 é rejeitar a hipótese nula quando, de fato, ela não pode ser rejeitada, né? Eu vou dizer que, de fato, a minha hipótese de pesquisa prevaleceu, quando, de fato, não. Quem prevaleceu foi a hipótese nula. Agora, vamos para o outro erro, tipo 2, que é a inversão disso. Então, existe outro tipo de erro que podemos cometer quando utilizamos a abordagem do teste de hipóteses em uma pesquisa, denominado tipo 2. O erro tipo 2 é não rejeitar a hipótese nula quando ela é de fato falsa. Então a ideia do tipo 2 é: eu não rejeito a hipótese nula, falo que ela é verdadeira, não vi relação, não vi diferença, mas de fato tem diferença, ela é falsa. Né? Eu posso rejeitar a hipótese nula. Então o 2 é: eu não rejeito a hipótese nula, mas eu poderia rejeitar. Bom, um erro tipo 2 ocorre quando você conclui que não existe efeito na população, mas na realidade ele está presente. Ele representa o caso quando você não rejeita a hipótese nula, quando de fato deveria rejeitá-la, porque na população subjacente a hipótese nula não é verdadeira. Aí nós temos aqui, suponha que queremos ver se existe relacionamento entre a quantidade de álcool consumido e a coordenação de uma pessoa. Um estudo é realizado e verifica-se que existe uma grande probabilidade, digamos 0,8, de que o relacionamento que você observou na amostra tenha ocorrido por acaso. Então, não foi o 0,05, foi muito alto, 0,8. Então, você vai dizer assim, não posso rejeitar a hipótese nula, né? Não tem relação entre quantidade de álcool e coordenação. Você concluirá, portanto, que não existe relacionamento entre quantidade ingerida de álcool e coordenação. Será uma conclusão correta? Aí vem a pergunta, né? Claramente, esta é uma conclusão incorreta, pois todas as evidências apontam o contrário. Este é o motivo da existência de leis proibindo dirigir após beber. Neste caso, podemos ter cometido um erro do tipo 2, isto é, rejeitamos a hipótese de pesquisa quando ela é de fato verdadeira. Então, a nossa hipótese de pesquisa é: há uma relação entre quantidade de álcool e coordenação. Como deu muito alto aqui, o alfa, a gente vai falar, então quer dizer que não existe relação entre beber e coordenação. Então, quando a gente alega isso, quer dizer que, beber, ele pode te trazer a bebedeira, diversas outras consequências, mas não é na coordenação uma delas, né? E aí as evidências não apontam para isso. E aí a gente não vai rejeitar a hipótese nula, quando ela deveria, de fato, ser rejeitada, porque as evidências mostram, sim, que álcool tem a ver com coordenação e depende da quantidade ingerida de álcool, você vai ter alterações, prejuízo na coordenação.
Então, ó, os mesmos tipos de erros podem ocorrer quando se investiga diferenças entre grupos. Então, vamos lá. Suponha que você esteja conduzindo um estudo para verificar se alguém pode cobrir 100 metros mais rápidos nadando em uma piscina do que correndo em uma pista de atletismo. Uma vez analisados os dados, você verifica que existe uma grande probabilidade, se a hipótese nula for verdadeira, de que a diferença obtida tenha resultado do erro amostral. Dessa forma, você conclui que não existe diferença entre os tempos gastos para completar 100 metros na terra ou na água para a população em geral. Você cometeu claramente, neste caso, um erro tipo 2, óbvio, né? Porque correr vai ser mais rápido do que nadar, né? Lógico que aí depende de quem está correndo e de quem está nadando, mas se as pessoas tiverem as mesmas aptidões físicas, correr vai ganhar. Mas se você tiver diferença entre quem vai correr e quem vai nadar, pode ser que quem nade seja mais rápido, sim. Mas tendo as mesmas aptidões físicas, aí a corrida na terra vai ter vantagem. Então, ó, nas nossas pesquisas, em virtude de nunca estarmos 100% certos de que podemos rejeitar a hipótese nula ou 100% de que podemos aceitá-la, então a gente nunca está 100% certo se dá para rejeitar ou se dá para aceitar. Temos sempre uma probabilidade de cometer algum tipo de erro. Esses erros são tipo 1 ou 2, tá? Você deve lembrar que a probabilidade de se cometer o erro tipo 1 é representada por alfa. E a probabilidade de se cometer um erro tipo 2 será apresentada por beta. Então aqui entrou aquele beta, então agora não temos a diferença. O alfa tem sempre a ver com o erro tipo 1, que é disse, rejeitei a hipótese nula quando não deveria. O beta é para o erro tipo 2. Não rejeita a hipótese nula quando eu deveria rejeitá-la. Deixa eu ver, tá. Ó, se você encontrar na situação descrita acima, cometido um erro tipo 2, convém perguntar por quê. Se existe uma diferença real na população ou se o estudo falhou em detectar. Aí vamos falar que existem vários motivos para esse tipo de problema. Pode ser o puro acaso, né? Um deles pode ser o puro acaso, você deu azar, e isso pode acontecer, né? Por mais incrível que pareça, isso pode acontecer. Você desenhou mal o seu estudo, né? Então o desenho não foi bem feito, né? O desenho experimental, e isso vai poder prejudicar e acender um daqueles dois tipos de erro. O tamanho da amostra, né? Se for muito pequeno, ele vai interferir nesse tipo de erro também, tá? Esses fatores afetam a capacidade da pesquisa em detectar diferenças reais na população. A habilidade de um estudo rejeitar a hipótese nula quando ela for de fato falsa é denominado poder. Então agora a gente já sabe o que é um poder do estudo. O que é o poder? Quando a gente vai rejeitar a hipótese nula quando ela for de fato falsa. Podemos rejeitar a hipótese nula, certo? Porque de fato ela é falsa. E sua probabilidade é representada de 1 menos beta. Nós vamos falar isso no capítulo 8. Então, deu lá o valor de beta. Se a gente fizer isso aqui 1 menos beta, isso aqui vai ser o poder, né? Aí nós vamos aprender lá no capítulo 8 o que vai significar esse resultado final de 1 menos beta. Então, a gente já sabe, pelo menos hoje, descobrimos aqui o que é poder do estudo, né? Que é, então, quando eu rejeito a hipótese nula, quando de fato ela é falsa. Aí eu coloquei agora, gente, só uma questão do field, tá? Que o field coloca assim, ó. A relação exata entre o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2 não é direta, porque eles estão baseados em diferentes suposições. Para fazer um erro do tipo 1, não deve haver efeito na população, certo? Porque eu falo que tem, mas eu não deveria dizer, porque aqui no erro tipo 1 eu não posso rejeitar a hipótese nula. Enquanto para fazer o erro tipo 2, vale o contrário, ou seja, deve haver um efeito que perdemos. Né? Perdemos ali, falamos que não tem o efeito, mas no fundo tem, existe aquele efeito. Aí aqui, gente, para a gente poder articular até agora o que vimos, queria ver com vocês o seguinte, ó. Eu vou ler aqui e aí vocês respondem, tá? Quais das seguintes situações representam um erro do tipo 1 e quais um erro do tipo 2. Então vamos ver, ó. Você encontrou em um estudo que existe um relacionamento entre quantidade de chá ingerida por dia e quantidade de dinheiro ganho na loteria. Você conclui que, para se ganhar na loteria, deve-se beber muito chá. Tendo essa suposição aí, essa afirmação, gente, vocês acham que isso aqui cai em qual tipo de erro? Erro tipo 1 ou erro tipo 2?
Eu acho que é do tipo um, porque na verdade não poderia rejeitar a hipótese nula. Ótimo, legal. Mais alguém quer falar antes de a gente completar? Mas perfeito, né? Acho que legal por ter participado. Mais alguém? Não? Tá. Então, pessoal, isso, ó. Eu acho que foi, quem que foi, falou foi a Letícia, é isso? Desculpa se eu errei. Sim, Ótimo, legal. É isso mesmo, tá? O erro tipo um aqui está nessa preposição, nessa proposição aqui. Vamos lá de novo, ó. Então, ela está certa, Letícia, que é, você encontrou um estudo que existe um relacionamento entre a quantidade de chá ingerida por dia e a quantidade de dinheiro ganho na loteria. Então, você achou uma relação. Você foi estudar e viu que quanto mais chá bebe, mais se ganha na loteria. Só que, né, acho que você vai compreender que aí as evidências não apontam para que é isso que aconteça, certo? Então a pessoa conclui que para se ganhar na loteria deve-se beber muito chá. Então qual que é a ideia? A hipótese nula é que não tem relação entre chá e dinheiro. A hipótese nula é essa. Eu rejeitei porque o estudo mostrou relacionamento. Como o estudo mostrou, eu aceitei, eu rejeitei a hipótese nula quando eu não deveria rejeitar, porque não existe nenhuma condição plausível que diga que beber chá faça você ganhar na loteria. Então eu rejeitei a hipótese nula quando eu não deveria, porque essa proposição, essa relação aqui é absurda. Tá bom? Perfeito. Vamos ver a B. Você encontrou em um estudo que não existe diferença entre a velocidade das tartarugas e dos leopardos. Você conclui que as tartarugas são do tipo, são tão rápidas quanto os leopardos. Quando a gente vê essa proposição aqui, vocês acham que isso aqui está se cometendo o erro do tipo um ou do tipo 2? É erro do tipo 2, né? Porque você aceitou a hipótese nula, sendo que ela é falsa. Isso, perfeito. Boa, Felipe, é isso mesmo, tá, gente? Então a ideia é isso, tá? Que porque, vamos lá, você encontrou um estudo que não existe. Então, sempre quando não existe algo, diferença, é, relação ou efeito, isso é a hipótese nula, certo? Então, ó, você encontrou em um estudo que não existe, então a hipótese nula aqui não pode ser rejeitada, não pode, porque ele viu que não existe, entre a velocidade das tartarugas e os leopardos. E aí, então, como você não viu diferença, você vai concluir assim, se eu não vi diferença, logo, tartarugas e leopardos têm a mesma velocidade. E nós sabemos claramente que isso está errado. Então, qual é a ideia aqui? Você queria rejeitar a hipótese nula, quando ela não você na verdade já rejeitou a hipótese nula, né, achando que não tinha aqui, ó, você concluiu que as tartarugas são tão rápidas quanto os leopardos e não dá para fazer isso, certo? Porque há diferença aqui, tá? Então você disse que não tinha efeito quando tem efeito. Tem diferença, né? Eles não são iguais. Então a ideia é essa. Você disse aqui, né? Isso, né? Dizendo, por exemplo, que são tão rápidas uma quanto as outras, quando no fato não é, tá? Então esse seria o erro tipo 2. É você assumir a hipótese nula, mas quando ela não é verdadeira, ela sim é falsa, tá? E agora, o letra C aqui. Você verificou em um estudo que existe um relacionamento entre padrão de vida e renda anual. No entanto, em virtude de a probabilidade associada com o relacionamento ser 0,5, que é alto, 50%, você conclui que não existe relacionamento entre as duas variáveis, tá? Então, a pessoa vai concluir que não existe relacionamento entre padrão de vida e renda anual. E o cara assume, então, que como foi alto, não existe essa relação. Para vocês, isso aqui é hipótese, é tipo um ou do tipo 2? é igual o de cima, né? É o tipo 2. Isso mesmo. Perfeito. Né? É também do tipo 2, porque eu estou assumindo a hipótese nula, quando de fato eu não poderia assumi-la, né? Porque existe com certeza a relação entre o padrão de vida e a renda anual, tá? A probabilidade não deu, então isso daqui foi um erro que cometeu a sua amostra, isso aqui foi um erro da sua. Pode ser tudo aquilo que a gente conversou, né? Desenho do estudo, a amostra, o número de pessoas que você coletou,
né? Azar, por ser por acaso, né? Como deu alta, a pessoa conclui, então, que não existe relacionamento entre padrão de vida e renda anual, quando de fato existe. Então, letra A, erro tipo 1, né? Quando eu digo que eu rejeito a hipótese nula e não deveria, né? Não, quando eu digo isso quando eu digo que tem efeito e não deveria, porque eu não posso rejeitar a hipótese nula, tá bom? B, erro do tipo 2, quando eu aceito a hipótese nula quando eu não deveria, então eu concluo que tartarugas são tão rápidas quanto leopardos, isso não é real, há diferença, tá? Então, erro tipo 2. E letra C, também erro tipo 2, né? Porque eu assumi a hipótese nula quando eu não deveria assumi-la, tá bom? Beleza, agora nós vamos para um ponto que é erro tipo 1, erro tipo 2, legal. E aí a gente vem assim, ó, por que estabelecer então, não sei se vocês já fizeram essa pergunta para vocês mesmos, né? Por que a gente estabelece esse valor? Porque isso é um valor que todas as pesquisas apresentam, né? Que nem o Camilo falou um dia, depende da pesquisa na farmacologia, vai diminuir, pesquisa na engenharia também vai diminuir esse valor, mas a maioria das pesquisas comportamentais, grande parte delas, assume esse valor aí, 0,05. E a ideia é por quê? Existem algumas ideias do porquê isso, tá? Então vamos lá. Você pode estar se perguntando por que existe esse ponto de corte. Quem determinou 0,05 é um valor de corte mais apropriado para rejeitar a hipótese nula do que um de 0,20 ou de 0,01. Embora seja um valor arbitrário, não existe uma razão específica para adotá-lo. Vamos dar uma olhada nas situações em que estabelecemos alfa de 0,20 ou 0,01. Então vamos lá. Se definimos alfa como 0,20, então a nossa pesquisa assumiu agora não mais o 0,05, mas agora 0,20. Isso significa que vamos tolerar um erro tipo 1 de um estudo a cada 5 realizados. Então isso é a cada 5 estudos, um vai estar errado, tá bom? Então, um estudo a cada 5, né? Pois em uma vez a cada 5, podemos rejeitar a hipótese nula quando de fato ela é verdadeira. Pelo lado positivo, quando a gente usa um valor assim, teremos uma probabilidade bem menor de cometermos o erro tipo 2, tá? Que é quando a gente aceita a hipótese nula quando não deveríamos. Quando você aumenta aqui, né, a chance de você cometer o erro tipo 2 é mais difícil, tá? Isto é, teremos uma menor probabilidade de aceitarmos uma hipótese nula falsa, tá? Com tal critério, tal, vamos ver, beleza. Agora, ó, que tal agora estabelecer o valor, então agora lá na farmacologia de 0,01. Esse é o valor que disso para baixo, para mim é importante, disso para cima não é importante. Aqui temos uma probabilidade bem menor de cometermos um erro do tipo 1, né? Teremos uma possibilidade em 1000 de rejeitarmos a hipótese nula quando ela for verdadeira, né? Então a probabilidade aqui de cometermos o erro 1 é pequena, tá? Esse é um critério, então, não queremos rejeitar a hipótese nula incorretamente. Então, por que não sermos conservadores no nível de significância? O problema aqui embora reduzamos a probabilidade de cometermos o erro tipo 1, também estamos aumentando a probabilidade de não rejeitarmos a hipótese nula quando ela é falsa, que é o erro tipo 2, né? Assim, aumentamos a probabilidade de cometermos o erro tipo 2. Então, a ideia se você for mexer nesse número, você vai poder diminuir a probabilidade de um erro e aumentar a probabilidade de outro erro. E isso vice-versa. Então, mexer nesse número, você vai ter problemas com o erro tipo 1 ou com o erro tipo 2. Aqui, ó, diminuindo bastante o número, você vai ter talvez problemas com o erro tipo 2 e uma menor probabilidade de cometer o erro tipo 1. No anterior, se você fizer um valor muito alto, 20%, que é um valor muito alto, né, você vai ter problema com o erro tipo 1, e pelo lado positivo, você não vai ter tanto problema no erro 2. Então, quanto mais alto o valor aqui da significância, você vai ter mais problemas no erro tipo 1, que vou afirmar um efeito quando de fato ele não existe, tá? Ou, se o valor for muito pequeno, você vai ter perigo com o erro tipo 1. Não, você não vai ter perigo com o erro tipo 1, então talvez o efeito exista,
Dá para rejeitar a hipótese nula, mas por outro lado você pode aumentar, né, o erro tipo 2, que vai ser, aumentamos a probabilidade de cometermos o erro tipo 2, né? Então, de você falar de não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa, tá? Então, você vai ter sempre esses problemas aí. A razão para isso é que, com um critério de significância tão conservador, existirão poucas possibilidades de rejeitarmos a hipótese nula. Dessa forma, aumentaremos a probabilidade de não rejeitarmos a hipótese nula quando ela é falsa. Aí aqui, ó. Quando estabelecemos nosso critério para a significância, devemos, portanto, fazer um balanço entre as possibilidades de cometermos o erro tipo 1, que é dizer, rejeitar a hipótese nula quando não podemos rejeitar, o erro tipo 2, assumirmos a hipótese nula quando não devemos assumi-la. Em muitas situações, esse alfa 0,05 fornece um ponto de equilíbrio, tá bom? Então, para eles aqui, para Dance e Reid, eles entendem que o 0,5 fornece um ponto de equilíbrio, e aí você vai ter um equilíbrio para trabalhar com erro tipo 1 e erro tipo 2, tá? Então, é esse valor para eles aqui. Outros pesquisadores pensam diferente, mas para eles, esse valor ajuda a você minimizar problemas com tanto o tipo 1 como com o tipo 2. Aí eu peguei do Field, que aí o Field vê um pouco diferente. Então, vamos ver o Field aqui, ó. Fischer, que é esse garotão, né? O Fischer foi um dos caras que desenvolveu quase todos esses testes que nós estamos falando e vamos aprender. Ele que definiu esse 0,5, né? Então, é por conta dele que existe esse nota de corte. Fischer sugeriu que somente quando estamos 95% certos de que o resultado é genuíno, isto é, não resultante do acaso, devemos aceitá-lo como verdadeiro. Ou seja, se há somente 5% de probabilidade de algo acontecer por acaso, podemos aceitar que é uma descoberta verdadeira. Dizemos que é uma descoberta estatisticamente significativa. Esse critério de 95% de confiança forma a base da moderna estatística, que nós usamos até hoje. Mas existe pouca justificativa para esse valor além do que Fischer disse. No entanto, como ele foi um sujeito muito inteligente, confiaremos no seu julgamento. Né? Então, a ideia do... E isso foi o que aconteceu mesmo. Algumas pessoas ainda contestam esse valor e tal, mas a maioria das pessoas aceita e manda bala. Né? Então, a gente acreditou na inteligência do cara e aceitamos. E aí ele faz uma piada aqui, o Fischer quer. Todavia, algumas vezes quando olho para a minha estante cheia de resultados experimentais que tiveram uma significância de somente 93% de probabilidade, imagino quão diferente minha carreira seria se Fischer tivesse acordado aquele dia com um humor tipo 90%. Né? Então, como foi uma escolha bem arbitrária, esse fulano aqui que escolheu e assim ficou, né, o Fischer escolheu e assim ficou, ele poderia escolher outro valor. E se ele escolhesse um valor um pouco maior, né, muitas pessoas conseguiriam publicar seus artigos mostrando que ele era significativo. E aí, vamos lá. Pode falar. Wander, Pode falar. Aproveitando deixa de reflexão, uma coisa que também o pessoal faz de crítica é que muitos desses caras que são estatístico Fischer e outros, a época que eles fizeram muitas dessas constatações, dessas afirmações, eles estavam se referindo a campos de centeio, a quantidade de cevada coletada, trigo, sabe? Então, aí para eles perder, por exemplo, 5% ou 10% ou qualquer coisa de matemática assim, não tinha problema, porque, né, dentro de toda a produção, isso seria uma perda meio que esperada, de certos lotes. Então, essa crítica também de quando você adapta para essas coisas mais psicológicas, as coisas psicométricas mais próximas da gente, por isso que dá essas brincadeiras como o Fischer acabou de fazer, né? Porque às vezes estão próximos, mas por que para a gente tem essa diferença? Porque para a gente vai ficar visivelmente alguma coisa que está bem próximo do real, mas a gente rejeita por causa da estatística, mas para eles era só uma perca calculada, né? Então, só para complementar. Perfeito, não, belo complemento, é isso aí. Perfeito. Então, vamos lá, beleza, belo apontamento do Camilo. Agora a gente vai falar sobre hipóteses unilaterais e bilaterais, tá bom? As nossas pesquisas ou partem de uma ideia unilateral ou de uma ideia bilateral. Nós vamos entender o que é isso. Então, vamos ver. Mas nem sempre é assim, né? Então, vamos lá. Anteriormente, nesse capítulo, descrevemos um possível estudo sobre, acho que vocês vão lembrar, que a gente leu isso aqui, né? Que era um relacionamento entre horas de estudo semanal
com a nota na prova, né? Então a gente viu vários gráficos desses, né? Fizemos a previsão hipotética de que, à medida que as horas de estudo aumentam, da mesma forma aumentaria a nota na prova. Então é aquela relação. Opa, deixa eu só fazer aqui a brincadeira. Aquela relação assim, ó. Se aqui fosse o gráfico, a relação seria assim, né? Que quanto mais aumenta aqui as horários, né? Quanto mais aumenta aqui as horas de estudo, eu vou colocar, calma aí, a flechinha, mais aumentaria aqui também, né, as notas na prova. Então essa aqui é a hipótese, tá bom? É um relacionamento positivo. Beleza. Mesma forma a prova. Aqui fizemos o que é denominado uma hipótese direcional, né? Porque a gente já está pondo a direção da relação, certo? Se a nossa hipótese é que quanto mais estudamos, mais a nota na prova, então a gente já está pondo a direção que é uma direção positiva, certo? Então a gente vai chamar isso de hipótese direcional. Então, por exemplo, ó, quando vocês querem aplicar uma intervenção de vocês, o estudo de vocês, e aí vocês vão pensar assim, ó, beleza, vou ter um grupo controle, esse grupo controle não vai fazer minha intervenção. O grupo experimental vai fazer minha intervenção. Você já está pensando de forma direcional. Por quê? Porque você quer, no fundo, seu sonho é que o grupo experimental mostre uma vantagem por ter participado da sua intervenção versus o grupo controle. Porque se não tem diferença aqui, a ideia vai ser, nada valeu participar do grupo experimental para aquilo que você queria. Pode ser que tenha contribuído com outras questões que você nem investigou, mas para aquilo que você investigou, pode ser que não tenha tido contribuição, então de nada vale. Pode fazer o experimento, pode fazer aquela intervenção como não muda nada, né? Então, no fundo, a gente parte muito das unilaterais, quando a gente já quer que o grupo experimental ocorra uma diferença maior, tenha médias maiores na pontuação de testes, do que o grupo controle. Ó, Anderson, voltar aqui com o negócio. Vamos lá, aqui, ó. Especificamos a direção do relacionamento entre duas variáveis. Sugerimos que, aumentando as horas de estudo, a nota da prova também aumentaria, né? Então, isso aqui, tanto para correlação, aqui a gente está sugerindo que é uma correlação positiva, uma aumenta, a outra aumenta também, então a gente já põe a direção dessa relação. Isso aí também pode ser chamado de hipótese unilateral ou unicaudal, tá? Então nós vamos entender por que caudal, porque tem a ver com a distribuição, né, normal e tem as caudas. Então nós vamos poder ver isso, tá bom? Então isso é denominado de hipótese unilateral, que é, eu já estou colocando o efeito. Antes de fazer o experimento, eu já estou colocando que o meu grupo experimental vai melhor nas tarefas do que o grupo que não fez nada. Eu torço por isso e quero que dê isso, porque senão não valeu de nada, no fundo, né? Porque se você não vê um resultado positivo ali, vai mostrar que a sua intervenção para aquilo que você quer investigar não funcionou. Então a gente parte dessa. Neste caso, estamos seguros sobre a natureza do relacionamento e podemos então fazer uma previsão sobre a direção da relação, que é essa aqui. Entretanto, em muitos casos da psicologia e em muitas outras disciplinas, não é tão assim que a coisa acontece. Então, ó, por exemplo, suponha que queremos investigar o relacionamento entre ansiedade e lembranças de informações negativas. Será que pessoas ansiosas lembram mais informações negativas do que pessoas não ansiosas? É a pergunta. Então, vamos ver, ó. As pesquisas prévias na área levam resultados contraditórios. Esses estudos aqui do Mogg, Matthews e Wayman, em 87, viram que indivíduos ansiosos lembram menos palavras negativas do que pessoas não ansiosas. Então, aqui, essa relação que a gente poderia pensar que pessoas ansiosas lembram mais informações negativas, segundo o estudo do Mogg, não dá para ver isso. Já o estudo do RAID, do RAID, 2004, encontrou que pessoas ansiosas tendem a lembrar mais palavras negativas do que positivas. Ele já viu que sim, mais ansiedade, mais lembrança de informação negativa. Então aqui não estamos totalmente seguros, certo? Sobre a direção. A gente não sabe se ela é positiva, que é assim, entre lembranças negativas e ansiedade, ou se ela é assim, negativa, né?
quer dizer que lembra menos. Quanto mais ansiedade, menos eu vou lembrando, né, as tais informações negativas, né? Então aqui a gente não sabe, porque os estudos apontaram coisas diferentes para nós, tá? Dessa forma, vamos estabelecer apenas que existe um relacionamento entre as duas variáveis, sem, no entanto, especificar o direcionamento. Então aqui, a gente é um pouco mais, eu digo mais, não conservador, mas um pouco mais precavido, que a gente vai falar assim, olha, parece que existe relação, porque um estudo achou positivo, o outro estudo achou negativo. Tá, então é contraditório o resultado. Mas aqui, numa maneira mais assim, cuidadosa, nós vamos dizer algo assim, então. Existe, então, uma relação entre ansiedade, lembranças e informações negativas, mas nós não sabemos para onde vai. Nós não sabemos. Vamos fazer um estudo para saber, mas nós não sabemos. Tá? Esse é um outro tipo de ver. O primeiro eu já falo assim, a direção é aquela ali, ó. Esse daqui a gente vai falar, olha, eu não sei. Eu acho que é diferente, né? Vamos fazer o teste. E aí é um outro tipo de pensar. Então, assim, ó, em fazer tal previsão, estamos declarando que pensamos que existe um relacionamento, mas não estamos seguros se quando a ansiedade aumenta, a lembrança de palavras negativas aumenta ou diminui. A gente não sabe para onde vai, mas sabemos que tem relação. Aqui nós fizemos o que é denominado, então, previsão bidirecional, mais conhecida como hipótese bilateral ou bicaudal. Beleza? Então aqui a gente tem bem a diferença entre, né? A unicaudal, eu já espero encontrar ou isso, ou isso. A bicaudal eu falo, olha, não sei se vai para cima, se é positiva ou se é negativa, mas sei que tem relação. Vamos estudar para ver. Aí você vai ter esse enfoque mais bicaudal. Então vamos lá, aqui é só para definir, vai. Hipótese unilateral é quando você especificou a direção do relacionamento entre as variáveis ou as diferenças entre as duas condições. Também chamada de hipótese direcional. Por que direcional? Porque eu já estou pondo a direção desse efeito. Então, as nossas pesquisas, se vocês forem pensar bem, partimos muito dessa hipótese aqui, certo? Unilateral. A gente já espera algo. A gente já espera que um grupo que fez tal intervenção vai melhor. O grupo que eu apliquei tal coisa vai melhor. Quando você também não sabe, né, você vai partir por de baixo. Então, por exemplo, uma hipótese bilateral é quando você previu que existirá relacionamento entre as variáveis ou a diferença entre duas condições, mas não previu a direção do relacionamento entre as variáveis ou diferença entre as duas condições, também denominada hipótese bidirecional. Então, imagine que você pegue dois grupos de crianças, um com dislexia, o outro com dificuldade de aprendizagem. E aí você fala, beleza, agora eu fiz uma bateria de testes, esses testes vão ter atenção, memória de curto prazo e longo prazo, fonológico e espacial, espacial. Vou fazer uma bateria de linguagem, então tudo que, né, a gente estuda, vocês estudam até mais do que eu, de linguagem, funções executivas, inteligência. Vou fazer uma grande bateria e vou aplicar, com dificuldades de aprendizagem e dislexia. Mas aí a minha ideia pode ser aqui, olha, eu vou fazer, mas eu nem sei o que vai dar diferente aqui. São quadros diferentes, são diagnósticos diferentes. Então eu não sei para onde vai, quem é melhor em quê, né? Então eu vou aplicar nos dois grupos e vou ver no que dá, tá bom? Isso seria uma hipótese mais bidirecional. Você sabe que tem diferença, você sabe que eles são diferentes, são quadros diferentes, mas você não sabe quem é melhor que quem, para onde vai cada um. E aí, fazendo esse tipo de usando esse tipo de hipótese, desenho de pesquisa, você vai ver as diferenças aí, tá? Então, para entender por que utilizamos os termos hipótese unibicaudal, você precisa voltar ao que foi visto sobre distribuições, falamos isso. Então, vamos lá, voltamos para esse desenho aqui. Isso aqui é a distribuição normal, né? Acho que todo mundo já, pelo menos, viu no livro que isso aqui é a distribuição normal, sendo a média sempre no meio, e depois vamos tendo os desvios padrão. Vamos lá. Aí nós temos a distribuição normal e as caudas em suas extremidades, né? Então nós temos sempre as caudas, ó. A área do meio da distribuição é bem maior do que aquela dos extremos. Aqui normalmente é a média, em distribuição normal, normalmente não, né? Sempre vai ser a média, a mediana e a moda na distribuição normal no mesmo ponto. E nós temos as caudas, onde é mais difícil encontrar pessoas aqui, né? A probabilidade de se obter valores desses extremos nas caudas
é pequena quando comparado ao de obter valores no meio da distribuição. Então, aqui é bem mais difícil encontrar alguém do que encontrar alguém aqui. Aqui é mais fácil. Obter a altura de um homem de 244 centímetros ou 2,44 metros, né, é altamente improvável e esse valor estaria na cauda direita, né? Porque aqui seriam os valores positivos e não negativos. Se fosse um homem, por exemplo, ou uma mulher com 30 centímetros, que é impossível praticamente, uma pessoa já adulta com esse tamanho pode até ter, mas é difícil. Se isso existir, vai estar no lado esquerdo, porque é os números negativos. Se for uma pessoa de 2, 3, 4 metros, vai estar nos extremos positivos, tá bom? Né? Da distribuição. Beleza, então, ó, agora você precisa relembrar o que foi dito sobre os testes estatísticos. Explicamos que utilizamos as distribuições de probabilidade como um recurso para calcular a probabilidade de uma diferença, ou um relacionamento, ocorrer unicamente como resultado do erro amostral, se essa diferença ou relacionamento não existe na população. Após termos transformado nossa estatística amostral em um valor da normal padrão, que é aquela distribuição, por exemplo, aquele valor Z, certo? Score Z, como quiserem chamar, determinamos qual a probabilidade de obter esse valor ou um ainda mais extremo como resultado apenas do erro amostral. Se essa probabilidade é pequena, então podemos argumentar com alguma confiança que temos um relacionamento genuíno entre as nossas variáveis. Isto é, o relacionamento não foi devido ao erro amostral. Então vai ter aqui, ó. Se você observar essa figura, você verá que indicamos as áreas na distribuição onde a probabilidade de obter tal valor é pequena. Esses valores estão localizados nos extremos. Tá? Então, os extremos das caudas são lugares de menor probabilidade de ocorrência. Então, scores baixos de ansiedade estatística associados com scores baixos na procrastinação resultam em um valor padronizado nesta cauda. Scores baixos na ansiedade estatística, associados com scores altos na procrastinação, resultam em um valor padronizado nesta cauda. Valores nas caudas da distribuição. Aí eu coloquei aqui, ó. Quando utilizamos o processo de calcular o score relevante da nossa informação amostral, estamos trabalhando com alguma medida da intensidade do relacionamento entre as duas variáveis. Então, vamos supor que tenhamos dois estudos, estudo 1 e estudo 2, ambos investigando o relacionamento entre ansiedade, estatística e procrastinação. Então, aqui nós temos as pessoas, né, a ansiedade estatística e a procrastinação. Aqui no estudo 2, nós vamos ter, de novo, ansiedade estatística e procrastinação. O que mudou aqui, se vocês forem perceber no estudo 1 e estudo 2, é a procrastinação. Né? Foi aumentando a ansiedade, foi aumentando a procrastinação. Já no estudo 2, foi aumentando a ansiedade estatística e foi diminuindo a procrastinação. Então, ó, quando não prevemos a direção do relacionamento entre ansiedade estatística e procrastinação, estamos simplesmente prevendo que o score que calculamos poderá estar em qualquer uma das caudas da distribuição. Pode ser positivo ou negativo, como a gente não está afirmando. Qualquer cauda pode estar essa diferença, ou essa relação. Portanto, fizemos uma previsão bicaudal. Se, por outro lado, prevíamos que, à medida que os scores de ansiedade estatística aumentam, os dados da procrastinação também aumentam, estamos prevendo o score padronizado irá pertencer à cauda direita da distribuição, apenas. Isto é, estamos prevendo que a que cauda o score que calculamos permanecerá. Né? Então, quando a gente não sabe a relação, a gente assume aquela ideia bicaudal. Então, pode ser que esteja na cauda da direita ou na cauda da esquerda. Quando a gente já assume uma previsão ou direção do resultado, a gente só vai trabalhar em cima de uma dessas caudas, que é a direção que colocamos. Se foi positiva para a direita, se foi negativa para a esquerda. Se você faz uma previsão bicaudal, o score calculado pode pertencer a qualquer uma das caudas.
Então, nós temos aqui, ó, né, essa aqui seria uma visão bicaudal, onde a gente tem aquele 5%, né, e aí nós colocaríamos 2,5% para cá, 2,5% então para valores extremos positivos e para valores negativos pequenos extremos também, né? Então, valores extremos negativos, valores extremos positivos, dividiríamos aqueles 5% em duas caudas. Suponha agora que convencionamos utilizar o nível de significância de 5% como nosso ponto de corte para a rejeição da hipótese nula. Não é uma recomendação para usar tal valor, mas apenas uma ilustração, tá? Seremos capazes de rejeitar a hipótese nula somente se existir uma probabilidade de 5% ou menos de obtermos o nosso score calculado. Então, essa aqui é a figura 5.8 e mostra que cada cauda pegamos scores calculados que têm uma probabilidade de 2,5% de serem obtidos. Isto é, o valor de 5% é dividido entre as duas caudas, porque a gente não sabe se a relação vamos supor, positiva, ou se a relação pode ser negativa. Quando a gente assume agora a unicaudal, a gente já está apostando para uma das caudas. Ou é só positiva, quando uma aumenta, a outra aumenta também, então é só positiva, ou negativa. Tá? Então, ó, se fizermos uma previsão unicaudal, então aceitaremos scores em apenas uma das caudas. E dessa forma, nossa região de 5% de probabilidade será toda em uma única cauda. Isto é, ela não é dividida entre as duas caudas, certo? Porque a gente já está pondo a direção. Então, é bem plausível pensar. Aqui eu não sei a direção, vale as duas caudas, porque pode dar tanto um como o outro. Eu não sei para onde vai. As nossas pesquisas são muito mais assim. A gente faz muita pesquisa desse jeito, porque a gente quer mostrar que a nossa intervenção melhora a linguagem, a alfabetização, a memória, as funções executivas, a inteligência. Então, a gente pensa muito dessa maneira unicaudal. Nossas pesquisas são muito voltadas para esse tipo de estudo, sempre querendo já ver a diferença onde colocamos a nossa experimentação, a nossa intervenção. Tá? Isso efetivamente significa que podemos rejeitar a hipótese nula para um número maior de scores nessa cauda do que no caso do teste bicaudal. Pessoal, agora, só antes de continuar, agora são 2h05, eu queria ver com vocês se nós paramos por aqui, continuamos até 2h10, o que vocês acham, tá? Aí eu queria ouvi-los e ouvi-las. Acho que por mim pode ir até 2h10, tranquilo. Beleza, Felipe pontuou, quem mais? Eu também posso até as 2h10. Beleza, a Letícia também pode. Tá bom. Até porque esse tá bem no finalzinho já dessa parte, né? Então acho que dá para encerrar assim, uns minutinhos. Beleza, então vou mandar a bala aqui, vamos lá. Então vamos lá. A figura 5.8, 5.9, acabamos de ver, né? 5.8 bicaudal, 5.9 unicaudal. Ilustram a importância de estar seguro de se ter feito uma previsão unilateral ou bilateral. Então, nossas pesquisas, né, gente, a gente sempre vai ter uma previsão. Ou eu sei que tem diferença, mas não sei qual é a diferença, ou eu sei qual é a diferença é que o grupo experimental vai melhor do que, ou é a hipótese, né? O grupo experimental vai melhor do que o grupo controle. Nos capítulos seguintes, tá? A gente vai ver isso aqui, ó, vários testes estatísticos. Nós vamos, né? Dá para usar o SPSS, como dá para usar outros programas também. A gente não precisa ficar preso ao SPSS. Existe uma opção que nos permite escolher se as probabilidades valor P serão unilaterais ou bilaterais. Se, entretanto, você tiver obtido um alfa para um teste bilateral e quiser saber o valor alfa correspondente para o teste unilateral, tudo o que precisa fazer é dividir por 2 o alfa. Então, um exemplo. Se você utilizou um alfa de 0,03 para um teste bilateral, o valor equivalente para um teste unilateral será 0,0015, tá? Então, você pode usar um dado que você tirou de um bilateral, você não sabia, né, qual que seria, e agora você pode trocar para uma hipótese de, olha, agora eu sei, né, que é uma posteriori, né, que você faria, e aí você teria que dividir por 2 o alfa, né, dessa forma,
se for estabelecido um valor alfa para um teste unilateral, o valor correspondente para o teste bilateral será obtido dobrando este valor, tá? Evidentemente, os autores estão se referindo às distribuições simétricas como a normal, ou EAT de Student, que nós vamos ver AT de Student. Não sei se eles vão mostrar no livro a distribuição, mas vamos aprender esse teste, tá? Então, aqui, só então, acho que para a gente poder terminar e ver se ficou claro para nós, a ideia aqui é que a gente possa ver o que é unicaudal, o que é bilateral. Então, vamos pensar assim, ó. É previsto que as mulheres apresentam scores de empatia mais altos do que os homens. Vocês acham que uma hipótese dessa é unicaudal ou bicaudal ou bilateral? É unicaudal, porque você está prevendo que as mulheres já vão apresentar melhora, né? Isso mesmo, Felipe. Perfeito, legal. Então a gente já sabe para que direção a gente está apontando, né? Isso. B. É previsto que, à medida que o salário anual aumenta, você também aumenta o número de tomates consumidos por semana. É unilateral também? E isso, essa aí também é, né? Então, isso mesmo está prevendo, à medida que o salário anual aumenta, também aumenta o número de tomates consumidos por semana. Aí está aqui, vamos lá. É previsto que exista relacionamento entre comprimento do cabelo dos homens e o número de crimes cometidos. Para vocês, isso daí é unilateral ou bilateral? Eu acho que esse é bi, porque não tá falando nem se é mais ou se é menos, né? Isso mesmo, Letícia, perfeito, é isso aí. Porque tá falando assim, o relacionamento existe, mas eu não sei para onde vai. Qual que é esse relacionamento? Se o comprimento do cabelo dos homens e o número de crimes vão para o mesmo lado, se vão para o lado dos opostos, então o relacionamento existe, mas não sei para que lado ele vai. Por isso que ele é bicaudal, perfeito. Tá? Letra D. É previsto que os fãs de futebol tenham um QI menor do que os fãs de ópera. Unilateral ou bilateral? É unilateral. Isso, unilateral, porque já está colocando a direção do resultado, né? Que o QI, então, dos fãs de ópera é maior do que os QIs dos fãs torcedores de futebol, beleza. E para a gente fechar, é previsto que exista um relacionamento entre o número de livros lidos por semana e a extensão do vocabulário. Isso aí é bem da área do GELC mesmo, essa pergunta, hein? Então, vocês acham que uma previsão dessa, que existe um relacionamento entre o número de livros lidos por semana e a extensão do vocabulário, é unilateral ou é bilateral? É bi, porque de novo só tem um relacionamento. Isso mesmo, perfeito. Porque a gente não sabe qual é esse relacionamento, se é positivo, então, se fosse assim, relacionamento positivo, quanto mais livros lidos por semana, mais é o vocabulário, né? Ou negativo, quanto mais livros eu leio, menor é meu vocabulário. Isso seria bem absurdo, mas, né? Por acaso isso poderia acontecer. Então, sim, isso é bilateral, porque eu sei que tem relação, mas não sei para onde ela vai. Então, isso mesmo. Isso aí é a ideia bilateral, tá? Pessoal, 2:10. Falta bem pouquinho aqui, mas aí acho que no outro encontro, a gente termina e aí a gente passa para vocês, porque agora vai começar, de fato, os testes. Né? Falta bem pouquinho agora, e depois já começa, de fato, os testes estatísticos. O primeiro, se eu não estou falando besteira, é correlação. Correlação. Legal. Então a gente passa para vocês, se der tudo certo ainda essa semana, porque é para vocês já poderem ler, né? E aí a gente monta o encontro para a semana que vem, começando já então um teste estatístico, o primeiro nosso, que é correlação. Então, aí, Wander, já que eu tô com o livro aqui aberto também, já estava no índice,
Então, eu já tinha conversado com o Vander que a ideia do grupo inteiro era fazer uma coisa, quando possível, mais fragmentada, para a gente ir acompanhando e tal, mas também manter a ideia de fazer aquela questão de discussão, ou questões mais pontuais, quando possível. Então, no próximo capítulo, é correlação. Então, ele vai ter só 3 tópicos no capítulo inteiro. Então, é correlação bivariada, de primeira e segunda ordem, e padrão de correlação, né? São 3 tópicos só, e depois vai para o capítulo 7. A ideia que a gente tinha visto é ignorar, pelo menos por enquanto, ou depois a gente pode fazer algum exercício, mas para ler, ignorar toda a parte que tem SPSS, as tabelas, como fazer, que item seguir, e só para a parte de texto. Então, o capítulo é relativamente longo, se você for ler ele inteiro, né, a ideia é que a gente tenha ver ele inteiro, mas se você tirar todas as tabelas de SPSS e tudo mais, ela já fica bem menor, né, então isso já deixa bem bacana.